Um beijinho para o pessoal do Monte Gelados. Já tenho muitas saudades de É vocês. verdade. Muito bem. Então, umas boas Alentejo. férias. Obrigado. Mas isso já... Posso ir já? Não, vamos vamos. precisar de ti aqui ainda. A Marlene também não deixa. Ora, nós já temos aqui na nossa Pois, companhia... Eduardo, é igual, estar eu aqui a não estar. Tanto faz. Eduardo, bem-vindo outra vez. Eduardo, Bom dia. olá. Bom estar aqui Obrigada. convosco. E obrigada por estares aqui hoje, nesta manhã, porque sei que estás quase fresquinho de chegar do Brasil, não é? Estou com o calor do Brasil. Já vens falando de brasileiro ou nem por isso? Lá, eu às vezes brinco com eles que assim, qualquer dia sou vir o Roberto Carlos, não é? Que é português do Brasil e é brasileiro em Portugal. Pois. Se não falares de uma forma diferente lá, ninguém te entende. Portanto, tens que ir sempre adaptando um bocadinho o ritmo. Dançar um E o bocadinho. falando de você. Pois. Tem que estar sempre presente. Mas, sim. É verdade. Então, obrigada É um prazer estar por aqui. teres enfrentado esse jeque-leque. Ora, Eduardo, então nós hoje vamos falar acerca de personalidades que são mais confrontadoras, Então, certo? Vamos a isso. Então, e porquê que algumas personalidades são mais confrontadoras do que outras? Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender em relação à personalidade é qual é que é o motivo desse confronto. Essa é que é a parte interessante, eu acho, de explorar, porque senão nós agarramos e dizemos, as pessoas são mais confrontadoras. Todos nós já temos ou já tivemos alguém perto de nós que é mais confrontador. Nomeadamente no mundo empresarial é muito frequente essas pessoas, até com uma certa facilidade, irem crescendo no nível de progressão de carreira, etc., porque, na verdade, eles não são só confrontadores, são bastante concretizadores. Okay? Esse confronto vem muitas vezes como uma consequência disso. Mas eu falava, qual é que é o interesse de perceber o que é que está por detrás desse confronto? Porque acho que aí é que está, de facto, aí nós conseguimos olhar para além da lente, não é? Para além daquilo que é a perspectiva da pessoa. Há dois motivos fundamentais pelos quais as pessoas confrontam. Okay? E essas personalidades em particular têm essas preocupações mais determinadas do que as outras, que é a preocupação em sentir controle. Ok. E em sentir segurança. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa preocupação em sentir controle sobre nós próprios ou controle sobre as situações em geral leva-nos muitas vezes, sem querer, a levar a ter controle sobre as outras pessoas, sobre os outros grupos, sobre os comportamentos das outras pessoas. Portanto, é um ato refletivo. Eu costumo dizer sempre que quando A fala sobre B, fala mais sobre A do que de B. Não é? Portanto, quando nós estamos a falar sobre outra pessoa, nós estamos preocupados, às vezes, em refletir a nossa própria realidade. E a nossa preocupação em sentir controle faz com que muitas vezes a gente transfira esse controle para essas pessoas. Então nós queremos controlar essas pessoas. E o mais interessante é que muitas dessas personalidades, muitas dessas pessoas que têm essa personalidade dominante, elas não o fazem com uma intenção. Aliás, o que é curioso, por exemplo, Espontâneo. É muito espontâneo. Com muitos processos de coaching que eu trabalho no dia-a-dia, as pessoas, quando há um trabalho de investigação da sua personalidade e eles compreendem o seu perfil de personalidade, a primeira coisa que lhes faz muita confusão é assim, mas eu não sou uma pessoa agressiva. Mas as pessoas veem como uma pessoa agressiva. É quase como um choque. É quase como... Há um exemplo que eu trago sempre para essas sessões, que é quase como um menino da escola que, entretanto, descobriu que os amigos acham que ele é bruto. Mas como é que é possível? Eu não faço isso com a mínima intenção, não é possível que isso seja verdade, não é? Portanto, há uma grande preocupação, há uma grande falta de consciência dessa energia excessiva que tantas vezes é colocada em prática. Portanto, essa energia é expansiva e acaba por ter esse impacto nas outras pessoas, mas ela não é propositada. Portanto, essa preocupação de controle interno, quando ela é exposta para o mundo exterior, ela não é no sentido de dizer, eu vou controlar, eu vou... Não, às vezes é na própria necessidade até de sentimento de verdade e de justiça. Imagina o seguinte, imagina que eu quero que vocês sejam extremamente frontais comigo e diretos. O que é que eu faço? Eu vou ser extremamente direto e frontal com vocês. Só que se eu não tenho a capacidade de medir esta força, vocês vão achar sempre que eu sou uma pessoa agressiva. Agredidos, estamos a ser agredidos com alguma coisa. A tendência que vocês têm ao comunicar comigo é de uma forma mais... Espera lá, vou-me proteger aqui um bocadinho na comunicação. Eu vou sentir isso como uma não-verdade. O que é que eu vou fazer a seguir? É pior. Vou ser ainda mais confrontador. Isto é um ciclo vicioso. Essas pessoas vivem muito nessa realidade interna que o confronto é aquilo que vai gerar a verdade, sem perceber que esse confronto, muitas vezes, o que gera é um sentimento de desconforto por parte das pessoas que comunicam e, portanto, elas comunicam de uma forma diferente. Uma reação contrária. Em vez de este ser é um mais perfil aberta, base. de ser mais fechada, mais protetora. Portanto, como tu disseste, e bem, não é?
vocês sentem como uma agressão. Claro. E a forma de eu sair dessa agressão é defender-me com uma comunicação mais não tão direta, mais invasiva. Pois. Esse perfil de personalidade mais confrontadora, o que é que vai sentir? Que de alguma forma há uma tentativa de escapar à pergunta, não é? Então eu vou ser mais incisivo. E essa comunicação ganha cada vez patamares mais fortes. Não é? Essa pessoa não é uma pessoa um tanto insegura, porque tem medo de Então, perder esse o é o controle. Ou até introvertida, às vezes. Não necessariamente Perdeu o introvertido, controle, ok? Não necessariamente introvertido. Mas a pergunta que fazes é interessante, Ricardo, que é assim, na verdade, quando nós controlamos alguma coisa, é porque nós não sentimos total controle. Portanto, há naturalmente uma certa insegurança, mas se tu falares com uma pessoa que tem este perfil de personalidade sobre insegurança, ele é assim, isso é a última coisa que eu sinto. Okay? Porque essa capa é uma capa que defende. Pensa assim, imagina que essa personalidade aprendeu desde muito cedo que o mundo estava dividido entre fortes e fracos, onde os fortes abusavam sobre os fracos. Imagina este cenário, ok? Quem tem este perfil de personalidade vai compreender este exemplo de uma forma muito concreta. E quando cresce, começa a pensar assim, espera, se o mundo está dividido entre fortes e fracos, o que é que eu faço? Eu vou para o lado dos fortes, vou virar um justiceiro. Porque se eu virar esse justiceiro, os fortes não vão abusar sobre os fracos e quando o fizerem eu vou estar lá para defender. São inúmeros os casos de pessoas de idade adulta, quando eu entrevisto, né, do ponto de vista da personalidade, que me dizem sim. De facto, quando eu era mais jovem, no liceu, quando eu via alguém, uma luta desajustada, desigual. Né, desigual, eu atuava. Mas qual era o motivo? Eu nem sabia qual era o motivo. Hoje ainda não sei muitos deles. Porque a grande preocupação era uma tentativa de equilibrar essa força, essa injustiça, que é um tema muito sensível para esse perfil de personalidade. Okay? Agora, claro que por trás dessa personalidade houve em algum momento, um momento da vida dessa criança, que ela pensou assim, se o mundo está dividido entre fortes e fracos, eu sou uma criança frágil, não é? O que é que eu faço? Eu cresço. Eu vou expandir, vou fingir que sou uma pessoa muito forte, muito poderosa, porque assim os fortes não se vão meter comigo. Não me vão agredir. Sim, e isso funciona, repara, não vão abusar de mim, é exatamente esse o termo. Porque o que é que acontece? Se eu estiver, por exemplo, num ambiente que é mais hostil a nível familiar, por exemplo, isso começa-se logo a verificar por parte da criança. Ela começa logo a tomar parte de uma das facetas, vamos lá. Se é a mãe que é mais frágil, ele protege a mãe e confronta o pai. Se é o contrário, ele faz o mesmo papel, porque já aí desde cedo ele começa a ter essa consciência, essa destruição até da própria realidade. Porque é uma destruição da realidade, não é? Claro. Portanto, essa preocupação da justiça, eu costumo dizer, é fantástico ser alguém que é justiceiro. O problema é se a justiça não está do nosso lado. Esse é o risco, não é? Isso aí é que é. É quando eu tenho uma atuação que, na verdade, estou a defender a minha insegurança, como tu falavas e bem, não é? E não estou a ter em noção aquilo que é a verdade e a justiça de uma forma mais coerente, mais concreta. Como é que nós conseguimos ajudar essa pessoa a baixar a guarda? Ora, isto é um bom tema, ok? Baixar a guarda é o termo certo. Porque no fundo ela está também defensiva. Tem guarda, não é? Tem guarda. Ela está sempre numa posição de ataque entre aspas. Repara o seguinte, imagina, vamos um pouco mais além. Imagina qual é que é a frustração dessa pessoa ao querer, por exemplo, transmitir um amor a um filho e ele acha que, por exemplo, a melhor forma de transmitir esse amor passa, por exemplo, por ser extremamente rigoroso e controlador. Ao ponto da criança um dia dizer assim, pai, não gosto de trabalhar, não gosto de estar contigo. Isso é super grave. E é um sentimento de muita dor por parte dessa personalidade. Claro. Tanto de um quanto do outro. De ambos, não é? Mas se a criança já tiver essa capacidade de expressar isso, já é um bom sinal. Mas há muitas que não terão essa capacidade, por isso simplesmente vão dizer assim, quando o pai está em casa eu não gosto de estudar, faço outra coisa. Depois há outras estratégias que as crianças usam para não entrar nessa força. Mas o que é mais doloroso é o pai sentir que esse comportamento, vamos lá, de apoio à criança não está a funcionar. Porque essa frontalidade, essa agressividade não é consentido, não é sequer consciente desse processo. E são dos temas mais sensíveis, porque o pai, quando vem pedir ajuda neste sentido, diz assim, eu quero de facto que a minha comunicação com os meus filhos funcione e eu sinto que não funcionam. E não entendo o porquê. Pois. Okay? E aí vamos à solução. Quando eu compreendo de facto que aquilo que está a acontecer, essas guardas que eu estou a criar, é a dificuldade que eu tenho, por exemplo, de transmitir emocionalmente a minha fragilidade, porque eu coloquei uma capa sobre essa fragilidade, aí, quando a pessoa tem consciência que por trás dessas barreiras todas, dessa força, há uma parte sensível dessa pessoa e que essa parte sensível, quando sai, também demonstra força, também demonstra controle.
Porque se eu estiver só focado naquilo que é essa força exterior, isso não é controle. Aliás, muitas vezes eu confronto as pessoas com quem trabalho individualmente e sinto assim, que nível de controle é que você tem se você não controla a força que usa? Exatamente. E é um choque para essas pessoas. Sim, de facto, eu não tenho a noção que eu não estou a controlar. De facto, eu não estou a controlar nada. E quando nós temos a capacidade Ter de efeito baixar a oposto. guarda, temos a capacidade, não é, de baixar Sim. a guarda e mostrar verdadeiramente que nós também somos suscetíveis a fragilidades e mostrar Isso é que é força. de uma forma natural e espontânea que temos alguma fragilidade em nós, isso é sinal de segurança. Tal está. Por mais estranho que Tal e qual, pareça. tal e qual. Porque eu não tenho medo de mostrar as minhas inseguranças. Claro. É Totalmente. isso, não é? Totalmente. É por Agora, aí? quando nós estamos com essa perspectiva, esta percepção da realidade deturpada, que o mundo está nessa divergência de forças, é menos fácil para nós falarmos sobre isso. É menos fácil para nós abrirmos um pouco o nosso coração e falarmos sobre emoções. Okay? E vamos às soluções. As soluções passam, efetivamente, por, acima de tudo e primeiro, fazer uma coisa, ter consciência da força. Não é? Se não tens consciência da força que tu usas, sei lá, mal comparado é como se tu fores agarrar e fores mexer num caterpillar, não é? Ou ter uma bomba atómica E não saber ser qual é que é o capaz impacto de dela, não é? destruir uma quantidade de pessoas e de partir as pessoas. Não A é? questão curiosa é que, para esses perfis de personalidade em concreto, como não há noção da força que se tem, eles não percebem muitas vezes, eles no fundo sentem-se um pouco injustiçados nos relacionamentos. Pois. Porque eles não percebem que essa intenção, que houve esse impacto. Claro. Eles não tiveram intenção e, pior, eles não compreendem a reação do outro lado. Porque é que a pessoa se afasta, não compreendem porque é que a por pessoa se exemplo, afasta, não compreendem porque é que perdem amizades, não por compreendem exemplo, porque é que as pessoas mantêm uma distância, não compreendem porque é que as pessoas preferem não ter um diálogo se abrem com eles. Não se abrem com um essas diálogo tão pessoas. franco e direto porque têm medo de ser agredidas. Portanto, há uma série de reações por parte da outra pessoa, do outro elo de ligação, que vai, em vez de haver uma força, vai havendo um distanciamento. Perfeitamente. Ainda para agravar um pouco essa circunstância, que a melhor forma de tu comunicares com esses perfis confrontadores é com um certo confronto. Então o que é que vai acontecer? Que é a sua zona de conforto. Esse é onde está a jogar limpo, não é? Onde está a jogar mais facilmente. Qual é que é o preço dessa estratégia? É que, por norma, são pessoas que vão respeitar mais as pessoas que são mais confrontadoras, ou seja, vão se habituar a esse vício emocional do confronto. Depois, quando vão para ambientes onde isso não é plausível, onde isso não é uma boa estratégia, isso falha. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que eu sou uma pessoa mais confrontadora, estou num ambiente empresarial. O que é que acontece? Esse confronto, essa diretividade, essa energia... Essa agressividade, sem querer. Pois. Porque depois há outro patamar, que é a pessoa que tem uma agressividade propositada, que eu acho que a gente até pode abordar numa outra perspectiva. Sim. Mas nesta inocência dessa agressividade, o que é que acontece? Acontece que essas pessoas, a nível empresarial, são muito valorizadas. Porque são pessoas que mandam. Porque mandam, porque decidem, e principalmente no mercado empresarial português, nas PMEs que nós temos, são pessoas, eu ouço muitas vezes essas pessoas assim, Eduardo, isto a empresa começou quando eu arregacei as mangas, ninguém queria trabalhar, eu fui para a fábrica e comecei a fazer. E depois, entretanto, fui subindo, e hoje sou responsável da organização, imaginemos. Pois. E isto é fácil de acontecer no mundo empresarial. Muito Quem bem. toma essa decisão. Muito claro. importante. É respeitar-nos a nós próprios para conseguirmos também respeitar o próximo. Certo? Se nós fizermos isso, nós vamos estar sempre a ajudar o outro, mesmo que ele não queira. Porque vamos sair dessas relações, vamos dizer-lhe certas verdades que essas pessoas, se não olharem para o espelho, nunca ninguém vai dizer. Temos de ser nós, muitas vezes, a fazer esse papel para limitar isso. Disputar a mudança. Tal e qual. Muito bem. Eduardo, muito obrigado. Eduardo, Boas férias para ti obrigada. também. Boas férias para ti. Este fulano. Quer dizer, ele vem do Brasil. Eu estive a trabalhar. Não, mas eu vou trabalhar. Pois é, Eduardo, mais muito uma vez, muito obrigada Muito pela tua obrigado por presença. estar aqui E até 15 daqui a 15 dias, não é? Cá Contamos estaremos. contigo. Cá estaremos. Obrigada.